pergunta agora é: o que eu faço para conter os meus desejos? Tenho 18 anos, estou na flor da idade, os meus hormônios estão borbulhando e muitas vezes me pego pensando, e agora? O que eu vou fazer? Preciso respeitar a minha namorada, mas e os meus desejos? O que se faz com os desejos? Eles nos dominam ou nós dominamos os nossos desejos? Onde eles surgem? No pensamento ou simplesmente estão nos hormônios? Qual é a nossa parte nessa história? Vamos saber? Ter desejo sexual é algo muito natural e comum, né? Mesmo antes de a juventude, né? Entre a adolescência, a gente começa a ter e sentir esses desejos, né? Acontece que realmente em algumas situações ou circunstâncias da vida, a gente não pode ou não tem a condição de colocar esse desejo em prática, ou por não ter alguém do nosso lado, né, ou por não sermos casados ainda. Então, como que a gente pode conter esse desejo? Né? Eu acredito que a negação do desejo não seja o caminho, né? Ou seja, fingir que não tem o desejo. O que entraria aí como algo mais saudável para esse controle do desejo seria o que a gente chama de sublimação, que é você aceitar que você tem aquele desejo, né, se realmente sentir aquele desejo, mas decidir racionalmente que você não vai naquele momento praticá-lo. Então você precisa redimensionar essa energia sexual que vai ser contida no momento para outras atividades. Essas atividades podem ser profissionais, podem ser estudantis, podem ser filantrópicas, podem ser de amizade, enfim, hobbies que você possa ter, né? Exercícios físicos também contribuem muito para essa contenção do desejo, porque quando a gente pratica os exercícios físicos, a gente produz no corpo, né? O próprio corpo produz serotonina, que é uma compensação de prazer para o corpo. Então, através dessas atividades, você vai conseguir controlar de forma mais natural esse desejo que precisa ser controlado no momento. Além disso, para você evitar alimentar pensamentos que estimulem você sexualmente, né, e que, portanto, torne mais difícil o controle desses impulsos, você pode evitar o contato com revistas, filmes, sites até, né, que envolvam conteúdos sexuais, porque a partir do momento em que a gente entra em contato com esses conteúdos, isso alimenta o nosso desejo e fica mais difícil a gente controlar. Então, essas 3 dicas eu creio que sejam importantes para você que deseja controlar o seu desejo sexual, né, e realmente envolve força de vontade, né, e a razão realmente para você decidir controlar e sublimar ao invés de colocá-lo em prática sem essa possibilidade no momento. Esse comentário aqui faz parte dessa conversa toda que estamos tendo no programa de hoje. A moça diz assim: eu acho errado fazer sexo antes do casamento, é o posicionamento dela. Mas eu acho que a masturbação pode ser uma boa saída. É um jeito de não fazer sexo antes do casamento. O que vocês acham? Ela pergunta. O que você acha? Vamos saber o que os profissionais acham a respeito. Vamos saber se tem alguma luz da Bíblia que nos oriente sobre isso. Bom, masturbação, nunca li esta palavra na Bíblia, mas vamos aos conceitos, vamos aprender aqui. Ela disse que é contra fazer sexo antes do casamento, mas é a favor da masturbação. Vale a pena a gente conversar sobre isso. Ela diz: eu não me sinto mal, acho bom pensarmos mais e aprendermos mais sobre isso. Tá, vamos então falar sobre isso. O ato de masturbar-se é um vício. Ele desenvolve o vício da dependência. Quando a pessoa se masturba, ela está se preocupando consigo mesma. E o ato sexual, preparado por Deus ou planejado por Deus, ele tem o objetivo de levar você a um relacionamento com outra pessoa de entrega, de um relacionamento mútuo. E a masturbação, ela desvia esse propósito de Deus. Você desenvolve na masturbação o egoísmo, não o altruísmo. E o outro problema, quando você está praticando esse vício, você está desenvolvendo pensamentos impuros de imagens que você
reservou contigo, que você guardou contigo, que você vem trazendo consigo, de pessoas que você não conhece, às vezes que você conhece, pessoas que não têm compromisso nenhum contigo dentro do casamento. Quer dizer, de qualquer maneira, você está desenvolvendo um pecado ao pensar nessas pessoas, está tendo a relação sexual com essas pessoas em pensamento que não deixa de ser um pecado. Jesus diz a respeito disso, Jesus declara em Mateus capítulo 5, verso 27, ouviste que foi dito, não adulterarás. Aí ele explica, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Quer dizer, o próprio pensar a respeito e desenvolver esse pensamento, principalmente dentro do erotismo, da sensualidade, ou mesmo de um ato de masturbação, ele leva você a cometer pecado. Então você está cometendo pecado. A escritora e conselheira familiar Ellen White diz no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, na página 290, algumas crianças começam a prática da poluição própria. Essa poluição própria é a expressão que ela usa para masturbação. E ela diz, essa prática acontece na infância e ao crescerem em anos, as paixões concupiscentes crescem com o seu crescimento e fortalecem com sua força. Não tenha a mente tranquila, porque a masturbação gera esse tipo de atitude. Não tem uma mente tranquila, tem uma mente ansiosa, um sentimento de culpa, não consegue se sentir seguras na frente de outras pessoas, gerado pelo ato da masturbação. Meninas desejam a companhia de rapazes, e esses a das meninas. Seu comportamento não é reservado e modesto. São ousados e atrevidos e permitem-se liberdades indecentes. Aí ela diz aqui, o hábito do abuso próprio, que é o ato da masturbação, o abuso próprio, aviltou-lhes a mente e manchou-lhes a alma. Desenvolveu um pensamento impróprio, desenvolveu uma atitude imprópria, mas também um sentimento impróprio a respeito de si mesmo e a respeito dos outros. É impureza, sensualidade, pensamentos vis, ela diz aqui, e a leitura na época, que para ela não havia internet, não havia esse tipo de comunicação que nós temos hoje, computador, né, claro, e vídeos como nós temos hoje. Então ela usa aqui o exemplo das novelas. E histórias de amor e livros imundos excitam-lhes a imaginação. E exatamente esses se ajustam ao seu espírito depravado. Esse ato de masturbar-se, que é um exercício da sensualidade de pensamentos impuros, leva a gente a uma depravação moral. E até mesmo nos prejudica, porque quando você for se casar, quando você se casar, o relacionamento sexual seu com seu marido não lhe dará a satisfação que a masturbação dá. Porque quando você está no ato de masturbar-se, você consegue controlar o excitamento como só você pode controlar. E o teu companheiro, o teu futuro esposo não vai conseguir fazer isso. Então você possivelmente não vai conseguir se satisfazer sexualmente com o teu esposo, você vai acabar voltando para a masturbação, para uma insatisfação sexual, para uma frustração do relacionamento e outros problemas que podem vir. Então, eu aconselho você a pedir a ajuda de Deus e procurar uma ajuda de um profissional cristão que possa lhe orientar a deixar desse que é um vício, a masturbação. Que Deus te abençoe e que você possa ser feliz no seu relacionamento. Pois é, você viu aí? Tem algumas questões que são levantadas e é bom a gente ouvir mais de uma pessoa, mais de um profissional, para a gente ir se inteirando sobre isso, aprendendo mais, e muitas vezes é até importante estarmos abertos a novos conceitos, porque às vezes nós dizemos assim, isso é certo, isso é errado, concordo ou não concordo, sem contudo ter ouvido de maneira clara sobre tal assunto, e então precisamos estar abertos até mudar nosso jeito de entender, de encarar as coisas, as situações, né? Porque tem coisas que aos nossos olhos são ótimas, está tudo certo. Ela logicamente faz todo sentido. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que há caminhos que ao homem parecem absolutamente certos, mas afinal deles é caminho de morte. Então, há questões que precisam ser pensadas de outra maneira. Será que de fato eu estou com a razão? Ou quem pode me dar a razão? Eu confio basicamente na palavra de Deus. Deus te abençoe você aí do outro lado. Continue participando com a gente, interagindo, mandando e-mail, perguntando. Olha essa pergunta aqui.
Bom dia, se possível gostaria que comentassem o que faz um homem ficar um ano inteiro sem ter relação com a sua esposa e a mesma já não suporta mais permanecer no casamento. Por favor, me ajudem, está ficando extremamente difícil. O que pode estar acontecendo, hein? O que será? Vamos perguntar? Você sabe que ultimamente, Darleide, eu tenho ouvido muito essa falta de interesse sexual da parte masculina. Antes se falava muito disso em relação a mulheres, mas hoje é mais sobre os homens. Eu acredito que nesse dia a dia de muitas atividades, pode ser que o homem esteja estressado, mas seria muito bom conversar com ele. Olha, eu estou aqui todinha para você, eu me preparo, eu te espero. O que é que está acontecendo? Você precisa de uma ajuda? De que tipo? Psicológica? Vamos fazer terapia juntos? Você precisa conversar mais só comigo? Você quer ir ao médico? Eu vou junto com você. Mas a melhor coisa é procurar uma ajuda. Porque depois que o homem e a mulher, eles começam uma vida sexual, já sabe o sabor das coisas. Então a melhor coisa é você conversar. É olho no olho e perguntar. Hoje não tem. Ontem também não. Será que amanhã vai ter? Não vai ter também. O que é que está acontecendo? Onde é que eu posso ajudar? O que você espera de mim como uma esposa para que eu possa ajudar você, para nós desenvolvermos? É um direito meu. Mas eu não posso agredir você. Imagina a mulher violentando o marido. Se o sexo tem que ser uma coisa assim a dois, desfrutada a dois, a melhor coisa é conversar e se colocar à disposição, oferecendo uma ajuda, não é? Então, você conhece melhor o seu marido, sabe que dia e que momento você pode conversar isso com ele. E se ofereça, você é uma companheira, você está ao lado dele. E vocês podem descobrir aonde está e por que começa essa falta de desejo. Converse com ele. Queridos, está chegando o final do nosso programa. Por hoje, muitas perguntas, muitas respostas. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido bom para o seu conhecimento, assim como foi para o meu também. Obrigada por hoje, mas o nosso encontro é aqui toda semana, de terça para quarta, de quinta para sexta, à meia-noite. A nossa conversa franca, sem medo e sem vergonha de falar de sexualidade. Sexualidade plena, sexualidade dentro do contexto do respeito e da moralidade. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui. Eu te espero.